Boa tarde, doutores, doutoras internautas desse grande Brasil. Boa tarde, doutora Leonice. Boa tarde a todos os nossos presidentes, suplentes das diretorias regionais da Associação Nacional dos Bacharéis em Direito. Hoje, nessa geladeira do Sul, estamos realmente entrochados aí nesse momento, fazendo 10 graus. Imagina que essa madrugada fez quase 0 grau aqui na grande Porto Alegre. Estamos iniciando mais essa transmissão para trazer hoje algumas notícias envolvendo as nossas atividades da semana e principalmente envolvendo a questão da PEC 108. Doutora Leonice, muito boa tarde mais uma vez, muito obrigado por atender o convite, né, como secretária nacional e como presidente da ANB do Estado de São Paulo, sempre solícita, participando dos eventos da Associação Nacional dos Bacharéis em Direito e trazendo as informações que precisam ser divulgadas para o engrandecimento deste debate necessário, que é a questão dos conselhos de classe e principalmente do exame de proficiência aplicado no curso de contabilidade e também o maldito exame de ordem. Eu quero fazer uma ponderação que no dia 14 de julho, portanto, na semana que estivemos em Brasília, a ANB protocolou, junto à Secretaria da Câmara Federal, um pedido da certidão de objeto e pé do PL 2938 de 1992. E essa certidão de objeto e pé consta todo o processo, todo o rito de tramitação do PL 2938, que deu origem à Lei 8.906, que é denominado o Estatuto da Advocacia. Pois eu quero dizer para os nobres doutores que a ANB essa semana recebeu a certidão de objeto e pé. Aguardem, tem outra bomba aí estourando em breve. Doutora Leonice já recebeu, e nós já conversamos antes de ingressar nesta live, sobre a resposta que a ANB essa semana entregou ao Ministério da Educação, né, em resposta ao fatídico ofício 411, em que a OAB, praticamente a OAB que atua dentro do MEC, né, entende que nós não podemos ter a emissão e remissão dos diplomas contendo a profissão por conta dessa Lei 8.906, o que é uma heresia em dobro, estratosférica. E essa semana a ANB fez a contestação do ofício e exige a correção daquele expediente expedido pelo MEC, que não sequer é um parecer, né? É para ser um parecer, mas se trata de uma informação de ofício e não um parecer do MEC, que deveria ser um parecer ou de uma norma técnica a ser expedida para as universidades, faculdades e campos, orientando eles a expedirem os diplomas de formação, de graduação, nos termos do artigo 1º e 2º da Lei 12.605. Então vamos aguardar agora, eles têm 30 dias para nos responder, prorrogado por mais 30 dias, justificadamente. A partir daí, a ANB vai tomar as decisões necessárias. A PEC 108, essa semana deu uma estourada de novo, doutora, justamente depois que a ANB esteve em Brasília, justamente depois que o Edio Lopes deu aquela declaração, justamente depois de toda a mobilização que fizemos no Congresso Nacional. Parece que o mundo reacionário emergiu das profundezas das ilicitudes para manter esse crime eternizado nesse ambiente jurídico que é o exame de ordem. Boa tarde, doutora Leonice. Boa tarde, doutor Carlos. Boa tarde, doutores e doutoras, ANB e aos demais. Realmente, essa semana aqui foi a semana, né, doutor Carlos? Sim, sim. Pois é, nós estamos aqui recebendo várias informações. IC Contabilidade, por exemplo, aqui, o presidente da República retirou de pauta a PEC 108 de 2019. Do mesmo modo aqui, o nosso colega, doutor Pedro Henrique Silva, também diz a PEC dos conselhos já era. E assim sucessivamente aqui, boa tarde, doutores.
as manifestações são justamente no sentido da inconformidade, das pessoas não entenderem o que aconteceu na verdade, né? Então, doutora, a palavra é sua, depois eu só faço a complementação, porque não é bem isso que está acontecendo aí, né? Não, não é, doutor Carlos. E, assim, inclusive no dia 25, né? O despacho saiu no dia 26, no dia 25 saiu aquela mensagem 359 que Sim. balançou todos, né? Na realidade, a mensagem 359, por isso que eu falo, eu amo esse presidente, é um estrategista, é um militar, é o presidente. A mensagem, ele dizia, na mensagem 359, né, que ela vem se atualizando e ela traz lá, né, 2015, 16, 18, e aí veio a mensagem 359 no Diário da Imprensa Oficial, que o presidente estaria retirando a PEC, comunicando aos deputados que estaria retirando a PEC 108. Te amo, presidente. Te amo. Porque isso daí foi assim, foi o must para o Felipe Cruz Virada, que eu chamo, já sair dizendo que a vitória da advocacia, que o presidente retirou a PEC 108. É sabido de todos os doutores e doutoras que nós precisamos, como advogados, e também aos contadores, claro, né? Ter cautela. É preciso ter cautela, tá? Aquilo ali foi uma mensagem do presidente comunicando a retirada de alguns conselhos, de alguns que mantinham vínculo público, tá? Era esta a retirada da PEC 108. No dia 26, E não nesse da dia própria PEC, né? E não da própria não, a PEC não, até porque quem tem a competência para tirar é uma o Paulo PEC, Guedes, um decreto, é o próprio autor, autor, né? É seria autor. o Paulo Guedes, o ministro da Economia. E, no entanto, não fez, não se houve nenhum comentário, nada do Paulo Guedes, Doutora, e nem doutora, mesmo do presidente. me dá só um parênteses. Assim. É que eles acham que estão lidando com ignorantes, né? Não, eles pensam que eles estão lidando com leigos ignorantes que não entendem exatamente nada. Agora, há de conver, tem muitos colegas nossos aí, advogados e advogadas, não inscritos, você entendeu? Que caiu no barulho da mensagem do Felipe Cruz Virada que o presidente havia retirado a PEC. Uma fake. Por quê? O recado foi dado pela mensagem, justamente, ao meu entender, foi isso. Né? Vitória da advocacia. 10. Naquele dia à noite, eu fiz uma live com o doutor Maurício Rabelo. Ele me fez o convite, foi uma coisa assim muito improvisada, rapidinha. E no final eu falei, Felipe Cruz Virada, aguarda que o tapa de pelica vai ser dado. Foi um must para mim, porque no dia 26 sai a publicação no DOU, no Diário Oficial da União, que o presidente retira da PEC aqueles que mantêm vínculo públicos, que são os indiretos. Ele cita lá, inclusive, o caso do TCU, mas os demais, meu amigo Felipe Cruz Virada, estão lá, você está lá. Você está lá. Por quê? São privados, não mantém vínculo público. Tem que ser, sim, retirado, porque está desonerando os cofres públicos. E não só os cofres públicos, claro, né? Os bolsos dos advogados e advogadas inscritos a essa instituição, que precisariam se pautar pelo direito e pela justiça. E até porque o próprio Conselho Federal de Contabilidade também, seguindo na mesma orientação da Ordem dos Advogados do Brasil, e curiosamente os dois que exigem um exame de proficiência, então escancararam em seus sites, né, que a PEC 108 de 2019, Presidência da República solicita ao Congresso a retirada da proposta.
Ora, o presidente da República não faria isso, porque a autoria da PEC é do Paulo Guedes, né? Exatamente. É do próprio ministro, então ele teria essa competência para retirar essa PEC de pauta. E, além do mais, nós fizemos contato lá com o gabinete do deputado Edio Lopes, continua normal. Quer dizer, ela continua Normal. tramitando. E lá no site da Câmara, por isso é importante que os nobres colegas não se esqueçam dessa importante ferramenta. Quando tem dúvida, vá lá no site da Câmara Federal e olhe, assista e verifique, né? A PEC continua tramitando, tal qual como o PL 832, o 2154 e o 2426. Todos O eles envolvidos. 5108, né? Oi? Tem o 5108 também. Um, 158? 5108, são 4 PLs. Não, é o 50, é o 54, esse é a matriz, né? Isso. 50, essa é a matriz. Nele estão apensados todos os outros PL. É uma infinidade de outras propostas. Mas, contudo. Só uma coisinha aí, doutor Carlos, para esclarecer também, porque a gente fica vendo essas publicações, Facebook, essas coisas. O PL 832, tem lá aprovado. E está havendo muita discussão que aquilo ali seria uma fake. Não, não é uma fake. Ele está aprovado, sim, porque ele está apensado a estes. O andamento, a origem, está no seu principal. Sim, o deputado Medeiros, inclusive, pediu a desapensação do PL dele para que ele tramite isoladamente junto com 2154 e 2426, né, porque são matérias diferentes, enquanto aqueles defendem o exame de proficiência, esses dois não requerem. E outro detalhe, né, o próprio Medeiros agora vai entrar de novo com um novo pedido para desapensação, justamente por entender que o 2154 e o 2426 não contribuem para o 5054, que é a PEC mestra. Então, me parece, o 5801, diz aí o nosso estimado presidente Josimar Paz de Brasília, o presidente da ANB do Distrito Federal, o PL 5801. Eu confesso que eu não conheço o 5801, mas, de qualquer forma, o 5054 é a árvore na qual gravitam todos os demais PLs, inclusive com algumas propostas absurdas, quanto o próprio deputado Pompeu de Matos, do Rio Grande do Sul, exige o exame de ordem, podendo fazer a repescagem, ou aqueles que querem ter a condição de trabalhar na advocacia trabalham como auxiliar de um advogado. Quer dizer, são propostas absurdas que estão surgindo no ambiente político. Então, nós vamos continuar trabalhando para que haja aprovação da PEC 108 e, paralelamente a isso, nós vamos exterminar com o exame de ordem. Isso é condição sine qua non, por isso que a ANB decidiu, este ano, não conflitar mais com seus propósitos de ingressar com qualquer medida judicial contra questões do exame de ordem, por entender que, uma vez que nós estamos aqui trabalhando, lutando para que ele seja extinta, como é que nós podemos nos insurgir contra um exame ou contra questões de exames se nós não concordamos com ele? Né? Então, são essas as razões que nos motivam a perseguir os objetos estatutários da própria ANB. E aqui eu quero falar também ao nobre colega Júlio Velho, né, que ele fala da excrescência do exame, e com toda razão. O doutor Júlio Velho já esteve, inclusive, morou na Espanha, ou em Portugal, se não me falha a memória, onde ele tentou buscar a validação do curso dele para poder ter direito a advogar no Brasil, mas até em Portugal já criou metástase essa desordem educacional chamado exame de ordem. Só que em Portugal ele foi considerado inconstitucional, portanto, lá ele não vingou. Né? Então, de qualquer modo, essa questão da PEC 108, nós vamos
continuar perseguindo e vamos acompanhar sistematicamente aqui na ANB, junto com o gabinete do seu relator, né, que até agora nos informou de que não há nenhum tipo de retirada de PEC, da PEC 108, principalmente no tocante ao presidente da República, quando deveria ser de Paulo Guedes. E Paulo Guedes, que nós sabemos, ele quer que as pessoas tenham o direito ao trabalho e não o impedimento ao exercício profissional. E aqui quero saudar mais uma vez o doutor Josimar Paes, que está nos acompanhando, o doutor Aurélio de Jesus Noleto, nosso presidente lá do Piauí, o meu querido irmão, o Walker Basílio, aí do estado do Rio de Janeiro, o doutor Lino Lima de Aguiar, meu grande irmão, né, lá do estado de Roraima, Rondônia, isso, né, Rondônia, o seu suplente, aí o doutor Júnior Sarilho, e, enfim, os nossos presidentes regionais, o Adalberto Martins, aí do Tocantins, eles estão sempre presentes, e também fazer uma saudação muito especial da doutora Estela Salim, que sempre nos acompanha, e não via hoje a doutora Alicia na nossa plataforma. Mas, de qualquer forma, doutora, essas notícias dessa semana tinham que ser esclarecidas, porque elas não podem ficar na dúvida, e o nosso colega doutor e a doutora não vão ficar sem respostas enquanto estivermos aqui labutando contra essa excrescência chamada exame de ordem, doutora Leonice. Com certeza, né, doutor Carlos? Assim, eu já recebi várias, né, no meu PV, perguntando, doutora, isso é verdade? Doutora, isso é verdade? Falei, gente, pelo amor de Deus, olha, o primeiro passo de um advogado, cautela. O segundo passo, vai na fonte, não fica embarcando nisso. Ó, blogs. Nossa, os blogs tá assim, né? Explodindo Doutora, de posts, né? é, Vitória da advocacia, isso, aquilo. Olha, mas eu só posso dizer uma coisa ao Felipe Santa Cruz, a esses blogs, né? Ao Conselho de Contabilidade também, na qual eu pertenço, também o doutor Carlos pertence. É uma vergonha, é uma vergonha. Para com essas fakes, pelo amor de Deus. E os doutores e doutoras, antes de acreditar nisto, procurem se certificar, procurem as fontes. A Câmara está lá, acesse, vai lá verificar. A PEC continua normal, e o presidente, ele é show. Eu só posso dizer, ele é show. doutor, Aqueles que diziam assim, que o presidente não está fazendo nada pelos impedidos ao exercício da profissão, eu só quero deixar bem claro que a PEC 108 a PEC do Executivo. O Executivo é o presidente da República, na figura do seu ministro, Paulo Guedes. Então, assim, o presidente, ele não deixou de olhar para os impedidos ao exercício profissional, até o porquê ele é a favor da liberdade de trabalho. Todos nós nos formamos, nós temos que trabalhar. Trabalhar. Não é nenhuma entidade que tem que impedir, porque isso é um caça-níquel, isso é uma reserva de mercado, isso é uma discrepância. Doutora, só quero fazer uma saudação ao doutor Xavier Antônio, que está lá em Portugal, né, nosso grande irmão lá também, fazendo a referência, dizendo que faça como o doutor Xavier faz, pesquise na fonte, e assim o doutor Alessandro Silva, Paulo Teixeira foi contra a PEC 108. Ora, vamos aqui fazer um outro parênteses. Nós não podemos confundir as nossas pretensões políticas com a nossa causa. Nós tivemos duas doutoras, duas filhadas, né, que pediram um afastamento da ANB porque, segundo ela luta contra o Bolsonaro, né, fora Bolsonaro. Ela, inclusive, fala fora Bolsonaro. E ela pediu desfiliação, vai com Deus, porque nós estamos aqui lutando para o fim do exame da ordem. E vou dizer outra, para todos os nossos doutores e doutoras, nossos correligionários aqui que sofrem e sentem a mesma dor que nós estamos sentindo por não poderem trabalhar. Eu, você, doutor Xavier, doutor Júnior Sarilho, doutor Alessandro, doutor Márcio, o doutor Fabrício,
né, a doutora Ana Maria, a doutora Dejair Queiroz, o doutor Dejair Queiroz, a doutora Estela Salim, enfim, todos a dor de não poder trabalhar, depois de estudar 5, 6 anos, fazer uma pós-graduação, e muitos até com mestrado, e não poderem trabalhar, isso é um sofrimento, isso é um genocídio psicológico, que todos os governos fizeram. O governo Bolsonaro é o único que está olhando para esse tipo de grave situação. Até mesmo o próprio ministro da Educação está sendo ludibriado no seu ambiente de trabalho, porque aquele malfadado ofício 411, né, não contém a assinatura do ministro da Educação. Foi expedido, eu até vou dizer aqui por quem. O ofício foi assinado pelo doutor Gilberto Bilac Júnior, né, que é advogado público, e ao final assinado também todo o parecer jurídico do CGAE com JurMec pelo doutor Gilberto, de novo, e pela por quem aqui, ó. Por quem é que está assinando ao final esse mesmo expediente, que é a doutora Alessandra, né, a doutora Fernanda Soares Nunes de Almeida e o doutor Paulo Roberto Araújo de Almeida, coincidentemente sobrenomes iguais, né? Então, eles estão assinando este fatídico ofício em que eles citam, saiu do ar a doutora Leonice, em que eles citam essa situação caótica. Então, eu vejo com muita preocupação tudo o que está acontecendo no ambiente do Ministério da Educação, em razão de que toda essa adversidade que eles aplicam e, ao final, sustentam, de que esta matéria da Lei 12.605 seria uma matéria de competência exclusiva da OAB. Ora, onde já se viu? Ninguém está discutindo a matéria exame de ordem. Estamos discutindo o direito que cada um de nós tem de ter no nosso diploma a inscrição advogado, advogada, contador, contadora, dentista, médico, enfim, e assim sucessivamente. Me parece muito estranho que o aparelhamento do Estado brasileiro está entregue a todos aqueles que querem a instabilidade jurídica do país. Doutora Léo. Exatamente. O que nós precisamos é nos unirmos e buscarmos os nossos direitos. A ANB está trabalhando em prol de todos impedidos. Esta resposta do MEC, ela não passou pelo gabinete do ministro. O ministro também está rendido nessa história toda. Se utilizaram de um parecer lá de trás, não apreciaram novamente tudo aquilo que foi encaminhado pela ANB. Dia 29 de maio de 2019, nós tivemos presencialmente no MEC. Em outubro de 2019, nós tivemos um parecer favorável do senhor Ataídes, que era da regulação profissional, não é isso, doutor Carlos? Tá? E, coincidentemente, esse parecer desaparece, né? Desaparece. Logo em seguida, o senhor Ataídes é afastado. Segundo, diz que tinha sido afastado infelizmente, por causa de doença, que ele iria retornar. Até hoje, o doutor Ataídes sumiu. Ele deve ter ido para Lins. Ó, Lins não é aquele estado do interior de São Paulo, não, tá? Lins, nós sabemos que lá no direito é lugar incerto e não sabido. Ele deve ter ido para lá. Aí, fizemos a reunião com a executiva do MEC, tudo. Manda tudo o expediente novamente, porque nós não localizamos aqui, porque nós não temos conhecimento. A ANB fez tudo novamente, inclusive enviou até indeferimentos de instituição de ensino, e aguardamos todo aquele período para que eles nos respondessem sem passar pelo gabinete do ministro. Então, não adianta a maioria ficar atacando o ministro também, porque o ministro também está rendido. O ministro não tem informação. Buscar um parecer
lá de trás de 2011. É 11, doutor Carlos? O Dois, parecer, 13. Qual que é lá, o parecer que eles deram lá? 39 o 392 é de 2013. Não, 392 é a nota técnica, que traz a É a nota conclusão técnica. da função de conselhos. Sim, Não, sim. eles buscaram um parecer fundamentando que não estaria na competência deles, né? Foi em 2017, Não estaria doutora. sobre a responsabilidade deles Ah, constar no diploma da 12605 de sim. 2013 que ela não faz referência a nenhuma classe Foi profissional. de 2017. Foi de 2017. 2017. É. Olha, nós estamos em 2021, entramos com o expediente, com um pedido, eles vão buscar um parecer de 2017. Espera aí, o que foi que eles analisaram? Nada. Eles só transcreveram, só copiaram tanto até o erro que eles cometeram de manter a expressão da ementa e não do dispositivo de lei, dizendo que o diploma deve ser remetido contendo a flexão do gênero do formado ou da formada, contendo a profissão ou o grau. Eles tiraram da ementa e não tiraram da lei. O que tem que prevalecer é o dispositivo de lei e não a emenda. A ementa não significa nada. Exatamente. Depois, na reunião, eu tenho a reunião gravada, doutor Carlos. O senhor sabe que eu tenho a reunião gravada. Está aqui Aí também, está aqui. Vem a doutora lá e nos diz o seguinte: mas o que é que vocês estão querendo do MEC? Que o MEC dê uma opinião? Não, nós queremos que o MEC cumpra a lei. Não cumprir a lei é crime. O artigo 1º é claro, e ele diz que é a todos diploma, profissão, gênero e grau. Profissão, gênero e grau. Aí dizer que até o... Não, nós queremos que o MEC emita uma nota, uma portaria, uma instrução, seja lá o que for, para que as instituições de ensino cumpram o artigo 1º da lei. Porque se ele não cumprir o artigo 1º da lei, cabe uma representação, uma denúncia de crime por descumprimento de lei. A lei 1079, né? A lei 1079 de 1950. Exatamente por descumprimento. Peraí, só um minutinho, peraí. É o que a doutora Leonice está comentando, é exatamente isso. A questão que envolve a lei 10.079, que é aquela que remete a crimes, crimes da função pública e não cumprir lei, né? Tanto pelo ministro quanto por outros agentes administrativos que estão submetidos ao regime da administração pública. Então é isso, doutora Leonice. Dentro desse ambiente é que nós estamos percebendo o quão grave o Estado brasileiro repousa hoje em estado de latência, né? As ilicitudes são flagrantes, não só no MEC, inclusive na própria Receita Federal. Exatamente. Inclusive na própria Receita Federal. A Receita Federal, ela se reporta ao Ministério da Economia, não é isso? O Ministério da Economia. Sim, é do Paulo Guedes. Até hoje, eu não consigo entender como é que a Receita Federal ela mantém ativo um CNPJ de 1966, onde existe um decreto que revoga expressamente no todo e permanente o decreto 19.408. A Receita Federal não foi comunicada por aquele aparelhamento na época e que continua até hoje, infelizmente, em todos os poderes, seja ele nos 3 poderes, seja no Estado, no município, esse aparelhamento continua. Ela não foi comunicada desse decreto para que ela procedesse com a baixa dessa CNPJ, porque até 1991, a Ordem dos Advogados Brasileiros, aquela criada lá no artigo 17, porque a do Brasil, ela não foi criada em lugar nenhum. É um zumbi aí que está no mundo jurídico aí. Ela não foi comunicada para que cumprisse com a baixa daquela CNPJ, porque é isso que acontece, não é, doutor Carlos? Quando uma empresa ela é baixada, ela tem a sua comunicação
de pedido de baixa ou de constituição, seja ele através de um contrato social ou de um estatuto, quando ele é baixado, não é comunicado à Receita Federal para que ela proceda à baixa da CNPJ? Deveria ser, né? Mas Deveria isso ser. acontece na parte empresarial, é assim, quando não acontece aquela baixa de ofício que nós conhecemos, tá? Agora, por que é que a CNPJ de 1966 ela continua ativa? Ela está ativa, mas irregular, porque ela não tem um estatuto assentado num cartório de Brasília que a sustente, a sua continuidade. Não existe nenhuma lei que também a sustente a sua continuidade. Então, ela tem um CNPJ vazio, sem lei, sem estatuto, sem nada. Ricardo, Um CNPJ irregular. Ricardo Di também está presente, assim como o doutor Lino Lima de Aguiar, meu irmão lá do Norte. Saúde e força união, meu irmão. Então, temos que ficar junto para que a gente derrube todos esses pilares aí das ilicitudes, doutora Leonice. Em primeiro lugar, nós vamos ficar atentos. Doutor Júlio Velho, nós vamos conversar por telefone sua sugestão, tá bom? O doutor Júlio Velho pede para fazer parte de uma live. Nós temos tantos convites aí, tantos pedidos de pessoas que querem participar de live, fica difícil conciliar tudo, né? E se a gente começar a abrir muito espaço, nós não tratamos das matérias que a ANB precisa tratar. Mas fique tranquilo, doutor Júlio Velho, que oportunamente, assim como o doutor Fabrício também, sugere algumas pautas, enfim, nós vamos tratar de tudo isso. Mas o importante, nós não podemos perder o foco, gente. Nós não podemos sair disso. Até dentro do nosso ambiente, as ações são múltiplas e cada um poderá contribuir dentro do da sua forma, né? Seja de uma maneira, seja até contribuindo com a entidade para que as atividades fluam normalmente. E nós estamos tentando agora, para finalizar, doutora Leonice, trazer algumas negociações com o CNJ, mas isso nós vamos manter temporariamente entre colunas, como se diz, não divulgar ainda, porque nós estamos verificando algumas possibilidades de ocupação do excluído do mercado de trabalho, diante de algumas situações que poderão ser criadas no futuro muito próximo. Então, nós vamos aguardar um pouco com relação a essa matéria. Mas essa semana, principalmente diante de toda essa liturgia que foi criado aí pela Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Conselho Federal de Contabilidade, por outros conselhos, né, vibrando que a PEC teria sido retirada de pauta. Aliás, o Brasil vive de fake news no ambiente político, né, e aqueles que não são fake news são considerados fake news, né? Ou seja, eu entendo também, doutor Carlos, que tudo isso daí, nós sabemos que tudo gira em torno de política. É um jogo, entendeu? É um jogo. E o mais interessante, né, foi o Felipe Cruz Virada aí, que foi o patrocinador que começou toda essa lambança aí, e aquele Direito News também, né, publicando que o presidente teria pego essa informação. De onde? De onde? Do Estadão, que nós sabemos do que se trata, né? Essa mídia imunda, suja, que tenta a todo tempo estar manchando a imagem do presidente. Mas, olha, eu só posso dizer uma coisa. O presidente, ao longo dessa vida pública dele, ele não tem a sua imagem manchada por corrupção, por nada, e ele vive na luta combatendo, e graças a Deus, até hoje, se houve alguém que tentou cometer alguma corrupção no governo dele, foi colocado para fora. E aqueles que estão lá dentro, infelizmente, nós temos vários traíras, né? Olha aí o que aconteceu com os irmãos Miranda aí, o que está acontecendo nessa CPI do cabaré, porque já foi de circo, né? Virou do cabaré mesmo. Tá? Não dá para explicar. Eles estão se utilizando tudo de política, de manobra de política imunda, para tentar
derrubar o presidente. Só é isso, tá? E a OAB, nós sabemos o que é. Não precisamos dizer mais, né? Exatamente. Então, doutora, estamos chegando ao final de mais uma transmissão. Eu quero dizer para a doutora Maria Alves que não é só a doutora que está revoltada sem poder trabalhar. Nós todos aqui estamos nessa mesma situação. Aqui na ANB, nós não somos mais o eu. Nós estamos todos revoltados. Todos. Todos. Só complementando uma coisa, doutor Carlos. Vamos lá. Revoltados de não poder trabalhar dentro da nossa profissão é uma situação. Mas quando as pessoas colocam assim, que ela está desempregada, que ela não está conseguindo trabalhar, olha, eu vou dizer uma coisa. Eu vou repetir. Eu me formei em 2007. Eu sempre trabalhei. Não trabalhei dentro da minha profissão, mas eu nunca deixei de trabalhar. Então, colocar, eu não estou podendo trabalhar, eu me formei, não estou podendo trabalhar. Meu, vamos lutar pelos nossos direitos, trabalhando nas outras áreas, como nós sempre fizemos, mas vamos nos unir, parar de ficar dando continuidade a esse crime, porque a cada edital que se abre, o povo vai lá, tendo conhecimento. Aqueles que não têm o conhecimento da verdade, eu até entendo, mas aqueles que já tomaram conhecimento, ficar insistindo e dar continuidade no crime, nós aprendemos lá dentro do direito penal. Se você tem conhecimento do crime e você é partícipe, você responde de igual. Doutora, para finalizar, o doutor João Horácio Cassali, deve ser de Porto Alegre aqui, né? Ele diz, inclusive, doutor, e se a OAB foi extinta em 1991 pelo Collor de Mello, como que foi dado baixa de ofício pela Receita Federal? São muitas as irregularidades do STF e outros. É isso que a doutora Leonice acabou de dizer, né? Exatamente isso, né? É um jogo que vocês não fazem ideia onde vocês estão pisando, né? A questão do STF, a questão da Receita Federal, a questão do Collor de Mello, a questão da OAB, a questão do Conselho Federal de Contabilidade, que exige essa ilicitude do ponto de vista dignidade humana, direito ao trabalho, isso tudo são matérias que pouco a pouco são narrativas que vão caindo, né? O que aquele RE, o recurso extraordinário 603.563, dê uma olhada, vocês vão ficar estarrecidos do que está escrito lá, diante do ativismo judicial que está acontecendo desde 2011, aliás, antes disso já. Então, nós não estamos enfrentando apenas o exame de ordem, meus nobres doutores e doutoras. Nós estamos enfrentando um sistema. E esse sistema precisa ceder espaço para que volte a reinar a harmonia e a credibilidade. O país teve o direito sequestrado. Nós estamos reféns de uma ditadura de alguns poucos que se ocuparam do poder judiciário. E nós precisamos ter a honradez de contrapor tudo isso, todas essas ilicitudes. Eu não acredito que um juiz esteja prevaricando de sua função para beneficiar uma entidade A, B ou C. Não acredito, não tem como acreditar. Agora, nós não podemos acreditar que as coisas continuem da maneira como estão. Não tem como concordar com tudo isso. Então, minha guerreira, doutora Leonice, para suas considerações finais, estamos chegando ao final de mais uma transmissão, e eu sempre fico muito honrado com a sua participação, doutora. Eu sei que os assuntos não terminam, os temas são múltiplos, né? São dos mais diversos embates que nós poderíamos ter aqui. Na semana que vem, eu vou trazer a certidão de objeto e pé, que vai trazer outra bombinha aí, que não vai ser nada fácil para o Congresso Nacional. Doutora Léo. Eu agradeço, doutor Carlos. Para mim sempre é uma honra também estar aqui participando da live com a pessoa do senhor, essa pessoa maravilhosa, sabe? Que eu tenho muita consideração, muito respeito. E quanto a juízes, doutor Carlos, ter conhecimento, eu não vou generalizar todos, né?
não vou. Mas que a maioria tem conhecimento, tem, porque é só buscar o estudo do IAB lá que nós vamos descobrir muita coisa. E que, inclusive, esse STF, STJ, né, eles compõem o IAB, o Instituto dos Advogados Brasileiros. Então, quem faz, vai lá, busca esse estudo lá atrás, como o nosso nobre, que eu também tenho maior consideração, respeito, Dr. Robson Ramos, entendeu? E diante de muitos outros aí. É só buscar a história lá atrás, estudar, que consegue entender esse aparelhamento todo. Eu não vou generalizar, dizer que todos os juízes de primeira instância, de primeiro piso, de segundo, você entendeu? São essas pessoas aí que continuam tendo conhecimento e defendendo a sigla, a entidade. Não, não vou. Mas que a maioria tem muitos envolvidos nessa lambança toda, dessa insegurança jurídica no Brasil, tem. Tem, Que, infelizmente. que Deus toque o coração deles para que eles mudem de opinião e não causem danos à sociedade. Eles são juízes Exatamente. de Salomão, né? O Com juiz que certeza. precisa. E nós vamos, se for preciso, a ANB contribui com aquilo que for preciso. Minha Eu que guerreira, quero doutora agradecer Leonice. mais uma vez e, olha, assim, desejar um feliz final de semana a todos, abençoado por Deus, e que Deus nos abençoe, porque nós não estamos só numa guerra material, nós estamos também vivenciando uma guerra espiritual, mas que tudo está ficando assim, caindo às claras. Foram anos e Sim, anos, é. foram anos e anos, E, mas e não tudo será está vindo às claras. e não será o mandato do presidente para corrigir tudo isso, né, doutora? Não, de jeito nenhum, isso daí nós vamos levar muitos anos. Eu só posso dizer Obrigado. uma coisa, que nós vamos continuar lutar, assim, lutando por nossos direitos, não só apenas pelos nossos direitos, mas pelo direito do povo brasileiro, da nação brasileira. Em primeiro Doutora lugar, Leonice. nós temos que lutar pela nação brasileira. Sim. Doutora Léo, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Continua sendo essa guerreira que a família ANB tem muito a contribuir com esse conjunto todo. E E que quero venham mais agradecer. guerreiros, viu, doutor Carlos? É, tá bom. Venham mais guerreiros, venham, E, venham, venham, venham. venho, venho. E outro detalhe também: aqueles que são da esquerda, que querem participar, são bem-vindos, mas não tumultuem, tá bom? Porque aqui nós queremos tratar o fim do exame de ordem e restaurar o primado do direito e da justiça no país, né? A luta por questões ideológicas não é aqui, né? Aí o nosso programa não seria esse daí. E também quero agradecer a todos os internautas, os presidentes regionais, mais uma vez, externar o mais profundo agradecimento aos colaboradores, embora não tenham cobrido as despesas da nossa última viagem, mas de coração a família ANB agradece pelo pouco que emprestaram. Eu tenho certeza que foi de coração e foi de muito bom grado. Que Deus os abençoe. Aos internautas que nos acompanham em todas as nossas lives, senti falta hoje da doutora Alice, doutora Leonice. Doutora Alice, Ela ela não. deve estar É, trabalhando, deve estar ocupada, não conseguiu é. participar. Mas Então, a doutora. toda vez que é possível, ela está participando. Eu sei. E a doutora Alvani Borges também, a doutora Carcilei Andrade, sempre que gentil, muito querida, né? A Alexilda Holanda, deve ser de Porto Alegre, não lembro. Enfim, a todos os nossos internautas, a nossa eterna gratidão. Aqui rendemos a graça a todos que participaram, agradecendo, pedindo ao grande arquiteto do universo que nos empreste sempre luz e sabedoria para que a gente possa verdadeiramente remover essas ilicitudes aí que estão atingindo a todos nós no direito sagrado ao exercício profissional que tanto nos custou e que tanto lutamos para conquistar. Que Deus abençoe a todos, tenham um excelente final de semana e na próxima semana, às 14 horas, diga, doutora. E é assim, nós estamos divulgando, né, o despacho que foi publicado no Diário Oficial da União pelo presidente, né, que lá está bem claro que a PEC não foi retirada pelo presidente, Sim. a PEC continua na pauta, e estamos postando, e postem, divulgue, vamos derrubar essa fake news aí, tá?
Vamos derrubar essa fake news, porque ela mexeu com muitos colegas ao ponto de achar que a PEC havia sido retirada realmente pelo presidente. Por isso, muito cuidado com as notícias que vocês leem, sempre procurem a fonte, ver quem é a fonte, né? E se você gostou do vídeo, compartilhe o máximo possível, porque para nós isso é importante, para o YouTube também, saber que nós estamos produzindo material de qualidade e de tamanha importância para todos nós. Deus os abençoe. Semana que vem, 14 horas, estaremos de volta com mais uma edição de grandes notícias envolvendo a questão do exame de ordem e também os projetos de lei e o nosso congresso, doutora Leonice, que será em novembro. Que Deus abençoe. Até semana que vem. Muito boa tarde.